fizeram o melhor lugar. Olha-se no derradeiro, quem for último aqui neste mundo, no céu será o primeiro. Meus irmãos, nós estamos ouvindo aquela parte do Evangelho em que Jesus instrui a comunidade a viver a fé em comunhão uns com os outros. E hoje nós temos uma parábola que é muito provocativa para todos nós. Todas as parábolas de Jesus são, né? Mas essa tem alguns aspectos muito interessantes que mexem com a nossa vida pessoal, de família, vida comunitária e também a vida social. Também isso todas as parábolas fazem, né? Mas cada um tem aí o seu tema, o seu toque, né? E para comentar o que a gente vai falar aqui hoje, eu queria começar com a última frase da segunda leitura. Para mim, só importa uma coisa: viver à altura do Evangelho. Acho que essa frase devia ser colocada na cabeceira da nossa cama, né? Para mim, só importa uma coisa: viver à altura do Evangelho. Por isso a gente coloca o livro dos Evangelhos sobre o altar. É o único livro que vai sobre o altar. É o Evangeliário. Porque o Evangelho preside a nossa vida. Nossa vida cristã, ela é marcada pelo Evangelho. E viver à altura do Evangelho para nós hoje tem o sabor dessa parábola que a gente acabou de ouvir. Um patrão que chama trabalhadores para a sua vinha, que é a imagem do povo de Israel, né, ou do povo de Deus, se a gente preferir. E essa imagem conta com vários momentos, né, em que esses trabalhadores são chamados. Logo no início da manhã, depois ao meio-dia, depois às 15 horas e depois às 17 horas. O dono sempre encontra na praça trabalhadores para serem convidados, chamados para a sua vinha. E esse convite, eu estou passando a mão no cabelo, porque eu estou com a sensação de que caiu aquelas aleluias. Minha casa estava cheia de aleluia. Acho que tem alguma coisa andando em mim. Desculpa. E esse convite que o patrão faz, e de vós também trabalhar na minha vinha, ele tem a ver com a experiência que a comunidade de Mateus está vivendo com a chegada dos pagãos convertidos. Tem uma turma que está se convertendo ao cristianismo e que não vem da raça do povo judeu. Eles não são da primeira hora, eles são da última hora. Então, quando eles chegam na comunidade, começa então um rumor na comunidade que se incomoda com essa presença desses que estão chegando, né, dos outros povos que não são judeus. E até houve muita briga, muita discussão no início do cristianismo para entender, né, como é que esses seriam admitidos, se seria necessário eles passarem pela circuncisão dos judeus, pelos ritos judaicos, antes de se tornarem cristãos. E a decisão, evidentemente, foi que não era necessário, que bastava o batismo. Bom, então a parábola, ela atende primeiro a essa demanda, né? Esses que estão chegando por último, esses que são da última hora, eles recebem também, né, a mesma herança que os primeiros. No fundo, é um pouco isso. Mas a parábola, ela é sempre aberta a novas interpretações. Por isso que elas resistem tanto tempo. 2000 anos já se passaram, e elas estão aí latejando nos ouvidos da gente com coisas novas para todos nós. E a parábola mostra de uma maneira muito plástica, com imagens muito vivas, aquilo que a gente ouviu na primeira leitura. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos.
Estão os meus pensamentos e os meus caminhos tão distante dos vossos pensamentos e dos vossos caminhos quanto está o céu da terra. Então Deus é aquilo que os antropólogos chamam de totalmente outro. Deus é inteiramente outro. Inteiramente. Ele não é igual a nós. E esse Deus que é totalmente outro, ele tem a sua forma própria de praticar a justiça. E é bom a gente lembrar que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça do reino. É muito interessante isso. E a justiça do reino, para o Evangelho de Mateus, tem a ver, em muitas partes, com uma palavrinha que nós conhecemos. A justiça do reino é a imensa solidariedade de Deus para conosco, ao ponto de Ele, seu Deus Criador Todo-Poderoso, nos enviar o seu próprio Filho para assumir a nossa condição humana em solidariedade conosco. Isso é o que a gente entende quando lemos o batismo de Jesus, quando João quer ser batizado por Jesus e Jesus diz a ele: não, vamos cumprir toda a justiça. Isto é, Jesus se faz sem ser, ele entra na fila dos pecadores. Ele se faz batizar por João Batista. Ele se associa àqueles que têm pecado para resgatar a todos. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, na segunda, se não me engano, ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para nos justificar a todos. Aqui de novo o verbo justificar, cumprir a justiça, né? Muito bem. Então, a justiça de Deus é diferente da nossa, inteiramente diferente da nossa. E como é que a parábola mostra isso? A parábola mostra a partir então dos horários em que os trabalhadores são chamados. Logo no início do dia, uma turma, depois outra turma na hora do almoço, outra turma às 15 horas e a última turma às 17 horas, quando o dia já estava acabando. Até aí tudo bem. Quando entra a história do pagamento, que o dono da vinha vai realizar, começam os problemas. Eles chamam primeiro os que tinham chegado por último e deu a eles uma moeda de prata. Depois vieram os que tinham sido chamados primeiro e deu a eles também uma moeda de prata, e assim todos os outros. Esses que foram chamados primeiro ficaram zangados, começaram a murmurar entre eles. Lembrando que a palavra murmurar, no grego, ela é uma palavra que tem a ver com rosnar, de cachorro. Começaram a murmurar contra o patrão e chegaram e disseram: como é que esses que chegaram por último recebem a mesma coisa que a gente? Nós trabalhamos o dia inteiro, nos matamos aí no sol, no calor, de tanto trabalhar, e você dá a mesma coisa a eles que chegaram por último, quase não trabalharam, e a gente que trabalhou muito recebe a mesma coisa? E a resposta é clara: amigo, eu não fui injusto contigo. O que nós combinamos, você recebeu. Agora, eu não posso dar a este outro o que é meu. Eu quero dar a ele, o que eu dei a você. Não posso fazer o que eu quero com os meus bens. Isso faz a gente lembrar várias passagens bíblicas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo tem lá um irmão que não saiu, que ficou em casa, e que quando chega o outro, depois de ter gastado, daí o nome pródigo significa gastador, depois de ter gastado tudo, esse irmão chega e é acolhido pelo pai do mesmo jeito, como se não tivesse saído de casa. O pai restaurou toda a herança e a dignidade do filho, e o irmão que tinha ficado em casa ficou enciumado. Esse teu filho, veja como ele fala,
que gastou os teus bens com prostitutas, agora é recebido com festa. E eu aqui contigo, nunca ganhei um cabritinho para festejar com os meus amigos. Então vejam que aqui o pai dos dois jovens, dos dois filhos, né, ele não faz distinção entre os filhos. E qual é a distinção que na parábola existe? A distinção que na parábola existe, a gente pode traduzir pela palavra mérito. A palavra mérito, e por trás dela a palavra demérito. Mérito tem a ver com aquilo que a gente recebe por ter se esforçado para conquistar determinada coisa. Demérito é aquilo que a gente deixa de alcançar por causa, né, de algum problema, de alguma falha, de algum erro que a gente tenha cometido. O mérito e o demérito faz parte da nossa estrutura mental. A gente julga as coisas, as pessoas a partir disso. Mas a gente julga segundo as nossas visões, que são visões muito curtas da vida dos outros e do quem são os outros, né? Então o nosso julgamento é sempre muito raso, muito pequeno, muito falho. Então a gente coloca na frente quem a gente acha que mereceu, e a gente põe atrás quem não merece. Deus não pensa assim. O mundo pensa assim, mas Deus não pensa assim. Os meus pensamentos, os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos como está o céu e a terra. E aí a gente começa a entender a reviravolta que o Evangelho faz na nossa vida, nos nossos modos de relação aqui em comunidade, na nossa vida pessoal, no jeito que às vezes até a gente mesmo lida com as suas próprias questões espirituais, e na nossa sociedade. Como é que a gente lida com as questões da nossa sociedade? Nós temos na nossa sociedade um argumento muito forte, mas o Evangelho nos leva a questionar esse argumento, que é o argumento da meritocracia. O argumento da meritocracia, no fundo, defende a causa daqueles que, em tese, lutaram para conseguir o que possuem, o que têm, o que são. E até aí parece-nos justo, porque é linear, né? Mas não é complexo, não alcança a totalidade da vida das pessoas, não alcança os problemas sociais todos, não alcança a complexidade das relações, né? Alguém me explica, por favor, qual é o demérito das pessoas que passam fome? Tem alguma razão que justifique uma pessoa passar fome? Existe alguma razão que justifique o fato de pessoas não terem acesso à educação, não terem acesso ao trabalho, não terem acesso à moradia? O mérito ou a meritocracia não consegue explicar isso. Deus fez tudo para todos. Isso do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, da nossa sociedade, do nosso mundo. Não dá para pensar assim, raciocinando como cristão. Não. Do ponto de vista das nossas relações comunitárias, ou da nossa igreja, a gente também age do mesmo jeito e pensa do mesmo jeito. E aí é interessante que o Evangelho, ele nos acusa no sentido de, olha, precisamos rever isso. Por exemplo, o acesso a essa mesa. Nós somos os primeiros a dizer quem pode e quem não pode se aproximar da Eucaristia. Qual pai, eu pergunto a vocês, que convida um filho para um jantar, para uma refeição, e na hora que o filho chega para a refeição, o pai vai dizer, você não, senta aqui e espera. Qual pai? Vocês que são pais e mães, vocês fariam isso com seus filhos? Por mais errados que qualquer filho de vocês estivesse, vocês os tirariam da comunhão da mesa da família? Não. E aqui, isso revela também que essa ideia
meritocrática entrou na nossa forma de lidar com as pessoas e com os erros que elas cometem, nós mesmos, né? E a gente incorporou essa mentalidade espiritualmente e incorporou essa mentalidade nas nossas relações dentro da fé e da igreja. Por exemplo, como a gente se pune quando a gente comete um erro? É claro que o erro tem que ser corrigido, é claro que temos que ser responsáveis pelas coisas que nós fizemos. Agir como gente madura é importante. Mas daí, nos punir e nos privar daquilo que o Pai preparou para todos, a lógica de Deus não é assim, em nenhum dos três casos. Se há um mundo para todos criado por Deus, e se Deus colocou alguém aqui nesse mundo, essas pessoas têm um mínimo de condições de vida digna. Uma sociedade que se diga cristã tem que lutar por isso. Se há uma comunidade cristã que põe para fora ou que exclui de qualquer gesto, de qualquer coisa, os seus filhos, os filhos de Deus, também tem que se repensar a partir desse evangelho. E se há algum cristão que não entendeu ainda o seu lugar de filho diante de Deus e pensa as coisas na base do eu fiz ou eu deixei de fazer, também tem que repensar a sua relação com o Pai, a quem nós clamamos. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é um reino em que a solidariedade prevalece sobre a lei. Então, meus irmãos e irmãs, viver à altura desse evangelho exige de nós uma conversão, que significa mudança de mentalidade. E é difícil a gente entender, porque a gente confunde as coisas também. Tocar em determinados assuntos é delicado, difícil, incomoda, mas a gente precisa falar, porque o Evangelho nos propõe. E quem quiser seguir o caminho de Jesus, há de abraçar. Então, hoje, com a comunidade, essa lógica do amor, da solidariedade, essa lógica da inclusão, do perdão, essa lógica da acolhida, essa lógica que ultrapassa essas ideias mundanas de mérito ou de demérito. Amém. Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro. Quem for último aqui neste mundo, no céu será.